sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E hoje o convidado que eu trouxe é uma pessoa que é um grande empresário e que tem muitos aprendizados aí pra gente ter com ele. Tenho certeza que vocês vão gostar. E pela primeira vez teremos um advogado aqui também. E além de advogado, ele também é diretor da Associação Comercial de Salto de Pirapora e também é proprietário da Atmos Soluções Empresariais. Então seja muito bem-vindo, Diego. Olá, muito obrigado, Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente já se conhece. Para mim, estar aqui com você, poder dividir, compartilhar um pouco da minha história, assim, vai ser um grande prazer. Ah, que legal. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço por você estar aqui e queria que você se apresentasse um pouco mais aí, não sei se as pessoas já te conhecem, quem vai estar assistindo, então eu queria que você falasse quem é o Diego, um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você foi parar ali na advocacia, como surgiu a Atmo, então fique à vontade aí para contar essa trajetória pra gente. Bom, eu sou advogado, né? Eu comecei... Durante a faculdade, eu prestei concurso, fui policial civil. Sério? Fui policial civil 6 anos. E durante né, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha passado no concurso, né? Uhum. Então, aí fui trabalhar em São Paulo e tal. Só que eu sempre atuei no poder, né, público como se tivesse na iniciativa privada, porque eu sempre trabalhei desde muito jovem, né? Eu trabalho desde os 12 anos, né? Trabalhei com meu pai tinha empresa de construção, assim. Ele trabalhava de verdade, né? Muita gente trabalha com o pai, assim, passava de vez em quando. Eu trabalhava mesmo. Então, assim, eu tinha uma cabeça da iniciativa privada. Quando eu fui fazer faculdade, e aí eu fui prestar um concurso, por mais que eu tenha passado, fui trabalhar, eu tinha ainda vamos dizer assim, um drive mental, assim, da iniciativa privada. Então, é, quando eu vim para o interior, ainda na polícia, eu fui chefe de cartório, na delegacia e tal, mas alguma coisa não se encaixava. Porque eu tinha um jeito de trabalhar que era focado assim, em projeto, em resultados e tal. E quem me conhecia sempre falava isso. Falava, viu, o que você está fazendo no serviço público? Vai Uhum. empreender e tudo mais. Então, E tem é... muito preconceito, né, com o serviço público hoje em dia. existe. Eu Não, sei porque, sempre assim, meus existiu, né? pais são, né, prestam serviço público e muita gente fala assim, ah, isso aí é coisa pra quem não quer trabalhar. Exatamente, E como que exatamente. você lidava com isso? Eu não lidava, eu só trabalhava, só. Deixa os outros falando, né? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu é que alguma coisa mudou, assim, eu acho que em mim mesmo. Com o tempo, eu fui vendo. Eu já era formado, fui vendo outras pessoas trabalhando e tal, Uhum. e aí eu fui pensando, poxa, né, eu tive uma iniciativa de pensar assim, ó, ou eu vou ficar no serviço público, prestar outros concursos e tal, e viver aqui e aceitar assim, as regras do jogo, né? Ou seja, que você vai ter aquele salário, que não vai mudar, que você não tem condições, né? Que você tem que se programar, mas por outro lado você tem uma certa estabilidade, né? Uhum. Algumas garantias por ser funcionário público, ou você vai correr risco, empreender e crescer mais, dar empregos e tal. Então, eu tinha essa coisa na cabeça, assim, né? Uhum. Uma É, coisa que eu gosto de falar com relação a isso é que é o seguinte, né? Quando a gente tem chão, né? Que é assim, a gente tem um salário fixo ali, todo mês pingando na conta, né? Garantido. Só que quem tem chão também tem teto. Né? Então, exatamente, assim, beleza, só que você não passa disso. No máximo, você vai exatamente. prestar um concurso ali, vai aumentar um pouquinho, mas assim, sempre vai ter um teto. E o Exatamente, empreender, não existe teto, não né? O existe céu é o teto. limite é com você. Exatamente, é muito triste quando chega no final, quando você pede exoneração, assim, de um cargo público, como eu fiz, chega no final do mês, assim, aí você vê, não cai o salário. É Ai, meu assustador, Deus, o né? coração, a minha barriga. Quando você É. tá acostumado, assim, aí é muito difícil isso, né? Uhum. Só que passa, viu? Passa, Passa. porque quando a gente trabalha né, a gente tá fazendo o que gosta e tá se dedicando àquilo, né? As coisas fluem, As né? coisas fluem e acontecem.
Então, o que eu fiz? Lógico, me preparei também, uns 2 anos antes de sair, me preparei, né? Fiz um caixa e tal. Isso é importante a gente falar aqui, porque tem muita gente que às vezes acha que empreender é assim, vou chutar o balde, vou lá e começar a empreender. E o dinheiro, né, no empreendedorismo, às vezes ele não vem logo no começo. A gente fala até que tem um período ali de payback, que é onde você só vai botando dinheiro na empresa e depois de um período você começa a realmente ter um retorno. Exatamente. Então o caixa ele é muito importante para tomar uma decisão dessa. É claro. E aí, o que eu fiz? Assim, é para todo mundo, né? Uma dica para quem quer pivotar a carreira, né? Como eu fiz, assim, é isso. É não pular de um barco para o outro imediatamente. Fica Você com tem os que se dois preparando pezinhos e colocando um ali. pezinho e vai enquanto você vai saindo daqui. Então, ter essa preparação é muito importante. E Uhum. aí, fiz um caixa e quando eu saí pedi exoneração, eu fui advogar. Né? Já tinha feito, nesse período, eu fiz 2 pós-graduações, fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário e em Uhum. Direito Contratual, para lidar com empresas e relações imobiliárias de maneira geral. E aí fui advogar. Uhum. Então saí, fui advogar, eu tinha um escritório, né? Que era um escritório de mim mesmo, como a grande maioria dos Grande maioria, advogados. sim. Então, montei um escritório, ainda... Eu tinha um escritório com uma sociedade com um advogado aqui em Sorocaba e montei um escritório na sala de casa em Salto de Pirapora. Uhum. O resultado é que meu sócio, à época que foi prestar concurso, foi para outro caminho, para o caminho inverso. O escritório de Salto foi crescendo e o de Sorocaba foi acabando. Por fim, eu fui levando alguns clientes para lá e tal. A gente encerrou o escritório aqui em Sorocaba e eu permaneci com o escritório em Salto de Pirapora. Então, lá eu né, eu já conhecia as pessoas, eu estava trabalhando lá na polícia quando eu saí, então eu conhecia as pessoas, fui conseguindo clientes e tal, e aí o escritório foi crescendo. Legal. Mas desde o começo, né, do escritório, eu fui levando o escritório como se fosse uma empresa, né? Sim. Então, Não deixa de ser, né? Eu percebo que hoje tem muitos advogados que eu conheço que se identificam mais como uma pessoa autônoma, sim. mas não olha realmente aquilo como uma empresa. Mas você concorda comigo que tem que prospectar cliente, tem que Fluxo de caixa. tem que ter fluxo de tem que ter tudo. Tem que ter Então, assim, recorrência. não deixa de ser, né? Exatamente. Então tem que ter todo esse cuidado, com Só que certeza. existe uma visão dentro da advocacia, assim, talvez meio romântico, até é muito importante, assim, manter, né, não haver a mercantilização da advocacia, isso eu acho que protege a advocacia. Mas, porém, Uhum. as pessoas têm que levar em consideração que é um trabalho, você é um prestador de serviço. Sim. Então, assim, se você não tiver esses cuidados, que a gente não aprende na faculdade, a gente só aprende no dia a dia, ou com cursos de gestão, de escritório e tal, você não consegue crescer, né? Sim. E foi justamente por ter esse pensamento que eu fui agregando pessoas para o escritório. Então, hoje eu tenho um escritório porte médio, tem 6 advogados que prestam serviço para o escritório, tem funcionários e tal. Então, o escritório começou a crescer nesse tempo, atendendo empresas e trabalhando com direito imobiliário, né? Legal. Regularização de áreas, uso capião e tal. Uhum, que bacana. E assim, antes da gente falar um pouquinho também, né, da questão da Atmo, como surgiu, eu queria que você falasse, assim, quais foram os principais aprendizados que você teve como policial ali civil e também como advogado? Olha, isso é uma coisa interessante. Eu sempre fui um generalista, assim. Apesar que eu entendo que na advocacia, quanto mais especialista você for, maiores as chances de você ter sucesso, eu tenho certeza disso, né? Quanto mais você especializa, mais as pessoas veem você como uma autoridade naquela área e Sim. tudo mais. Só que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você é especialista e trata daquele assunto, né? Só que uma base generalista é muito importante pro especialista. O que eu quero dizer? Ter trabalhado na polícia, ter passado aqueles anos lá, tendo aquele aprendizado, por exemplo, na área de investigação, poder olhar para uma situação e ter um feeling de que, poxa, acho que isso aqui não está correto. Ter essa análise da cadeia de custódia, que a gente fazia com a cadeia de custódia de materiais apreendidos, entender que, né, vamos dizer,
o efeito, a causa e consequência das ações. Entender, na polícia a gente aprende muito a entender o ser humano, que, por exemplo, as pessoas chegam às vezes na delegacia com uma demanda que não é bem aquilo que elas estão verbalizando uma coisa, mas não é necessariamente o que elas querem. Então, às vezes a pessoa fala, o que está falando ali é emoção, mas na verdade a pessoa precisa de uma outra coisa. Então, ter esse feeling para entender, né? Ter essa... né, Acho que estudar mesmo, né, as pessoas, porque eu gosto de estudar, né, o ser humano, a mente humana, e eu acho que é isso que você tá falando aqui, é grande importante. laboratório da delegacia. Então, porque assim, eu gosto de assistir, inclusive, aquela série, sabe? Que as pessoas identificam o perfil da pessoa, identificam o comportamento dela. Aí eu olho até as expressões faciais e já identifico tudo que tava acontecendo ali. Eu acho muito interessante isso, e é legal você trazer isso aqui, porque quando a gente aprende isso serve para qualquer área da nossa vida. Exatamente, não exatamente. E é isso, essa bagagem, né, da polícia, dentro quando você usa isso na advocacia, isso é um diferencial muito grande. Assim, você analisar também como as pessoas se comportam, né? Você também saber se comportar nas situações. Você aprende muito isso na polícia, porque você é obrigado a aprender isso na polícia, a saber se comportar. Então... Saber se comunicar, né? A gente até estava falando disso antes de começar a gravar aqui, de comunicação assertiva. Gente, comunicação assertiva é muito importante para qualquer coisa. Para você tentar, por exemplo, né, argumentar com alguém, tentar tirar algo de alguém. Comunicação assertiva serve para várias coisas. Quem é advogado está assistindo sabe. Às vezes a gente está com cliente, às vezes a gente tem que chegar pro cliente e falar assim, tá bom, eu entendi, mas o que você quer? Me fale, o que você quer? Clareza, né? Ah, não, mas eu vou entrar com uma ação, eu preciso processar. Não, eu entendi que você quer processar e tal, mas o que você quer? Ou o que você espera de mim. Porque aí as pessoas falam assim, aí a pessoa fala, aqui, na verdade, ela brigou com a minha mãe no passado e tal. Aí vai trazendo aquilo que vai entendendo por que a pessoa às vezes está com aquela vontade, com aquela necessidade de não, mas... Então, o que eu falo no escritório é que essa pessoa tá movida pela bile. Isso é só bile. É só bile isso aí. A pessoa tem quer coisas entrar... que às vezes é mais fácil até de resolver, né? Isso, não envolve nem terceiros. Exatamente. Você resolve ali mesmo, exatamente. Que legal. E isso tem tudo a ver com a advocacia que nós estamos fazendo e tal, que é uma advocacia mais humanizada, mais voltada a diminuir o litígio, aumentar a mediação dos conflitos e tal. Isso tem tudo a ver, eu acho que com uma advocacia moderna, né? Porque a gente não vai entrar em tantos níveis assim, mas com a inteligência artificial hoje, a gente vê muito a banalização não, muitas profissões, obviamente, vão ficar ultrapassadas, vamos dizer assim. Sim. E o que muda, né? O que te diferencia um profissional de qualquer área que vai te diferenciar e vai te fazer passar por esse período em que nós estamos sendo engolidos pela inteligência artificial? Justamente o fator humano. O né? A feeling. sua capacidade de entender situações, de mediar conflitos. Então, é o que eu digo lá no escritório pessoal. Eu falo, olha, se você acorda de manhã e está fazendo uma coisa que uma máquina é capaz de fazer, pare de fazer. Porque você nunca vai conseguir fazer melhor que ela. Exato. Então, veja o que você está fazendo. Não precisa parar imediatamente, soltar a caneta e levantar, não. Mas já vá pensando. Aquilo que você está fazendo, uma máquina é capaz de fazer? Então, pare de fazer. Vá fazer outras coisas. Vá fazer outras coisas. Pense o que você pode fazer na advocacia, por exemplo, ou nas empresas, ou na sua empresa, que uma máquina não é capaz de fazer. Existem centenas de coisas. E para você ter uma ideia, no final de semana agora que passou, eu estava dando um workshop para terapeutas e eu trouxe exatamente essa consciência para elas. Eu falei, vocês percebem a importância de vocês na sociedade nos próximos anos, na próxima geração? Porque, assim, vocês são insubstituíveis. Um robô não consegue fazer uma hipnose em você ali e identificar quais são suas crenças limitantes, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu falei, e quando a gente começa a entender de fato... né? Graças a Deus. Quando a gente começa a entender de fato o diferencial do ser humano e saber usar isso da forma certa, é fantástico. Exatamente. Esses diferenciais. Então, assim, eu acho que ter trazido isso da polícia, bom, tem a ver também com a minha bagagem cultural, tal, mas essas coisas que eu aprendi fazem muito sentido hoje. Porque você vê como, às vezes, uma experiência pode trazer
né, trazer resultados diferentes para pessoas diferentes. Sim. Às vezes alguém entrou na polícia e se brutalizou, É. e a outra pessoa passou por essa experiência de uma maneira diferente. E assim, né? o que eu falo também, todas as experiências que a gente passa na vida, ela não muda quem a gente é, ela só potencializa, às vezes, aquilo que você já é. Então, assim, se você é uma pessoa mau caráter, não é porque você entrou na polícia que você se tornou, né, uma pessoa pior ainda. Não. Você já era mau caráter antes, tá? Então, assim, eu falo, gente, tudo na vida é parte de quem você é. Né? Então, se você vai ter mais dinheiro, mas aí depois ficou arrogante. Não, a pessoa já era arrogante. Então, assim, não é sobre o dinheiro, não é sobre o seu trabalho, é sobre quem você é. Sim, né? Exatamente, é verdade. Eu sou muito grato à Polícia Civil, à Polícia Civil do Estado de São Paulo, sou muito grato. E eu sabia as regras do jogo quando eu entrei, por isso que eu saí, né? Então, ao invés de ficar lá mal-humorado, salário, o governo... Porque a gente sabe que o dinheiro não é tudo também, né? Exatamente. Você tá num lugar onde você não se sente confortável, é horrível. Eu lembro que uma vez, eu fiquei 10 anos trabalhando, né, em grandes multinacionais lá na minha área, né, de estatística e economia. E aí me ofereciam muitas oportunidades dentro de indústria farmacêutica. E os salários eram muito bons. E todas as vezes eu falava, meu... Cara, não é uma coisa que eu concordo, não é um ambiente agradável pra mim. Falei, a maioria ainda tem teste em animais, que é uma coisa que eu abomino. Falei, cara, não faz sentido nenhum pra mim. Falei, por dinheiro nenhum vou trabalhar nesse lugar. Entendeu? Eu recusei muito. Então, assim, tem que realmente fazer sentido pra você, né? Mas esse é um aspecto da nova geração, né? As pessoas cada vez mais estão pensando em como é que ela tá se sentindo com aquilo, né? Sim. Vamos dizer assim, e teoricamente, uma novidade, assim, da minha geração para trás, né? Isso não era assim, não entra, você vai trabalhar na indústria, nossa, uma multinacional, eu quero. Então, as pessoas não tinham eu acho, não era um diferencial, né? Sim. Como é para você e como é para as gerações hoje em dia, que é um desafio, né? Lidar... Mas eu acho isso bom, de certa forma, porque as pessoas aprenderam a entender o que faz bem para elas. Claro, aprenderam a se posicionar. Não, né? E se a gente está lidando com uma geração em que o dinheiro não é tudo, pô, maravilha, foi uma evolução também. Exato. Então tem outros problemas e tal, mas é isso, como todas essas gerações, mas para mim é um avanço. Sim, mas vamos lá, conta pra gente como que surgiu a Atmo, que você estava ali muito bem já na sua empresa, com a advocacia, de onde surgiu a ideia da Atmo e também explica aí para as pessoas o que é a Atmo. Tá bom, vamos lá. No escritório eu sempre atendi empresas, né? Então a gente sempre atendeu pequenas e médias empresas, era o nosso público, o maior público do escritório. Então, prestando assessoria e tal. Só que na minha atividade, a gente sempre trabalhava no sentido de diminuir o passivo judicial dos clientes. Então, pode até ser meio contraintuitivo, às vezes as pessoas pensam, para o advogado, quanto mais processo, melhor. Mas a gente não trabalhava desse jeito. A gente sempre trabalhava no sentido de diminuir a quantidade de processos dos clientes. Né? Então, por exemplo... Quanto mais soluções, melhor, né? Quanto mais soluções, melhor, exatamente. E outra, se o cliente, se a empresa tem menos processos, menos ações judiciais, ela tem mais tempo para fazer outras coisas, para crescer, né? E aí, gasta menos dinheiro com o passivo judicial. Então, é bom para todo mundo. E se a empresa cresce, eu cresço junto. Essa era o pensamento. Só que acontecia é que muitos... E aí, para a gente poder dar essa assessoria, a gente muitas vezes entrava lá no dia a dia da empresa, porque a gente analisava os processos dos clientes e via, qual que é o maior motivo de processos que esse cliente está tendo? São ações trabalhistas, por motivo tal, por hora extra. A gente ia até a empresa, como é que está o seu controle de hora extra? Mas quem que cuida do seu departamento pessoal? É a minha menina ali e tal. Não, mas por que você não contrata alguém de DP? Mas é porque é muito caro. Não, então terceiriza o DP. Mas e o seu financeiro? Você foi identificando vários gaps ali, né? Gaps, exatamente. E aí eu fui, justamente para dar assessoria para esses clientes, que eu fui estudando, né? Estudando administração, gestão de empresas e tal. É uma coisa que eu já gostava, óbvio, mas eu fui me especializando, mas com a intenção de ajudar meus clientes. Porque eu pensei, o que acontece? Não é tapar buraco, né? Não é tapar buraco. O que acontece? O que eu pensei? Nessa linha do advogado ser um solucionador de problemas, eu pensei, poxa, eu preciso entregar para ele mais do que ele está esperando, certo? E para manter esse cliente, o que eu tenho que entregar? Um diferencial.
Então, e eu tinha uma outra vantagem. Esse cliente já confiava em mim. Porque ele era meu cliente do escritório, ele já confiava. Sim. É um terceiro, o advogado é um terceiro que, na maioria das vezes, ele confia. Porque ele contratou. A relação advogado-cliente é uma relação de confiança. E aí, ok, tudo bem. Então, isso aí lá dentro do escritório e tudo certo e tal. O que eu comecei a perceber? Que existia um mercado, né? Existiam muitos clientes, muitas empresas que precisavam desse apoio, né? E aí, lá dentro do escritório, eles estavam, eles eram meus clientes e eu percebia, né, a necessidade deles dessa consultoria, né, muitos deles ficavam demandando de mim às vezes essa consultoria, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Eu pensei, poxa, isso não é serviço do escritório, porque não é um serviço jurídico, né? Então eu mantive esses clientes lá e o fato do escritório já né, estar funcionando e me permitir... Já é autogerenciável. Autogerenciável, me permitir, eu já estou na parte estratégica já há algum tempo, já me permite assumir outros projetos. Sim. Então eu juntei uma outra equipe e a gente montou a Atmo. Legal. Qual que é o propósito da Atmo? O propósito da Atmo é ajudar pequenas e médias empresas a crescer. Então, o que eu fiz? Nessa empresa, nós atuamos em 3 frentes diferentes, né? A frente principal é um trabalho de consultoria e assessoria em elaboração de planos de ação. O que é isso? A empresa tem lá um planejamento estratégico, muitas vezes passou por uma consultoria, passou por uma mentoria, já verificou o que ele precisa fazer, fez um planejamento estratégico, já estabeleceu as metas, SMART, o 5W2H, ele tem as ferramentas, ele sabe o que ele quer e onde que ele quer chegar. Sim. Porém, o que acontece muitas vezes é que a empresa, quando chega na hora de implementar os planos de ação, ela trava. Ela trava. Por quê? Primeiro, porque é uma coisa diferente, né? E se ela não tiver muita disciplina, o dia a dia da empresa acaba pegando fogo, ele vai apagando as fogueiras e aí vai deixando o plano de ação para lá. Aí quando vê, tá em maio, tá em junho, e aí não fez o que precisava fazer em fevereiro, aí não consegue colher fruto. Isso quando já não joga, vira a mesa e joga tudo para cima, vou fazer do meu jeito aqui. Vou voltar do jeito que tava, tava melhor. Tava melhor, exatamente. Então, o que a gente faz? Né? A Atmo tem esse trabalho de consultoria que ela analisa junto com a empresa e estabelece planos de ação. Isso aí é, vamos dizer, outro trabalho que aí não tem nada a ver com o Mas aí vocês escritório. acompanham esse cliente. Isso, exatamente. E o diferencial desse serviço de consultoria é que, finalizada a consultoria, a gente entrega um relatório de consultoria. Nesse relatório, não está constando lá todos os planos de ação. Qual que é o próximo passo? É a assessoria, com que a gente vai ajudar o cliente a implementar os planos de ação. Então, criar as conexões necessárias, ajudá-lo a encontrar os parceiros necessários para implementar os planos de ação, criar projetos, ajudar ele a criar projetos para poder implementar. Né? E pensar em planos de ação diferentes. Porque às vezes o empresário chegou lá na conclusão dele e falou, olha, eu quero faturar 2 milhões nesse ano com 250 com 25% de margem, eu quero fazer um caixa de 150 mil reais, por exemplo. Tá, mas como ele vai fazer isso? Ele estabelece, às vezes, o jeito que ele já vinha fazendo. Tá, mas o jeito que ele já vinha fazendo não permitiu que ele chegasse no resultado. Então, será que a gente não pode pensar em jeitos diferentes de fazer aquele mesmo trabalho? Então, nossa equipe analisa isso e depois ajuda ele a implementar. Né? Legal. Trazendo novos contratos, aí, permitindo que ele atue em novos mercados, ou procurando novos fornecedores e tal. Bacana. Só que aí, o que a gente percebeu, Camila? Com essa atividade, a gente acaba atuando somente com aqueles clientes que já têm um comportamento empreendedor já bem sedimentado na empresa. E você sabe que isso é a minoria das empresas. Né? Sim. Quando a gente fala que em planejamento estratégico, a gente fala em metas, estabelecimento de metas, indicadores, KPIs. Criação de equipe, né? Tudo isso a gente está tratando com um percentual muito pequeno das empresas. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu exatamente. vejo muito as estatísticas, né, do IBGE com relação às empresas. Eu falo, gente, não sei se vocês sabem, mas é mais de 80% é MEI, fora os que nem tem CNPJ,
né? Então, assim, as pessoas elas ainda não entenderam, né, que ela tem uma empresa e que essa empresa tem muito potencial para crescer. Exatamente, exatamente. E quanto mais ele se profissionaliza, mais potencial para crescer ele tem. Na verdade, ele vai quebrando os tetos, né? Se ele se profissionaliza, ele quebra um teto. Aí vai ter mais um, ele se profissionaliza mais para poder... Sim. E aí, o que a gente pensou? Poxa, se o propósito da Atmon é ajudar pequenas e médias empresas a crescer, poxa, eu estou atuando só com esse percentual, vamos dizer, 15, 10, 5% das empresas? Não. Então, o que a Atmon faz também? Eventos empresariais, eventos de network. Que aí ajuda os outros também. Exatamente, que ajuda os outros empresários. Então, nós realizamos lá em Salto de Pirapora um evento, né, em março, agora esse ano, que a gente conseguiu reunir lá quase 200 empresários. A gente trouxe o presidente da Associação Comercial de Sorocaba, o Igor Duarte, a Lilian Bertin, esteve conosco lá. Foi um evento sensacional. Eu tava nesse evento verdade, também. Camila, é verdade. Foi muito legal. Foi muito legal. A Jaque tava lá também, foi muito bacana. Exatamente. E foi maravilhoso o evento, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. A ideia é nós vamos repetir agora esses eventos, vamos fazer aqui em Sorocaba, nós estamos com um cronograma de eventos. Bem provavelmente agora em setembro vai ter depois em dezembro, aí nós vamos trazer depois as divulgações, fazer as divulgações pelas redes. Legal. Mas a ideia nesses eventos é justamente dar um clique, dar um insight aí pros empresários, para eles começarem a pensar, poxa, mas BPO, mas será que eu posso ter um BPO na minha empresa? Mas porque a pessoa, às vezes, o empresário pensa assim, nossa, mas a pessoa vai cuidar do meu financeiro. Meu Deus, mas eu tenho que contar as coisas. Posso confiar nele, Posso né? confiar. Ou às vezes ela pensa assim, que eu já tive clientes que pensavam assim, mas espera um pouquinho, aí eu vou contratar um BPO, o que a pessoa pensa? Uma laje corporativa lá em São Paulo, na Paulista, com 200 pessoas trabalhando, computador, assim, aquilo é o BPO. Mas não sabe que o BPO é a Jéssica, uma menina que tá lá em Votorantim, sentada na casa dela. E ela faz BPO para 6 empresas. Sim. Ela faz, e muito bem feito, e às vezes melhor do que aquela pessoa que tá lá na sua empresa fazendo. Sim. E é um valor que é acessível. Só que essas informações, para ele ter essas informações, ele precisa se abrir. Ter conhecimento mesmo, né? E esses eventos servem para isso, para poder gerar e também, principalmente, gerar um networking. Não só networking de negócios. Né? A intenção desses eventos é realizar um network de conhecimento. Sim. Então, as pessoas conversando ali, falam, como que você resolve isso? Eu tô com esse problema assim. Qual que é E às vezes você conhece alguém que já resolveu um problema que você tá vivendo hoje. Exatamente. Aí você encurta o caminho, porque ao invés de você ficar sofrendo sozinha aquilo, você fala, viu, fulano, aconteceu isso comigo, né? Quando eu fui fazer o podcast, eu tava vendo como que eu ia fazer, quanto que eu ia investir, Eu falei, tô quebrando a cabeça sozinha. Deixa eu falar com quem já tem. Exatamente. Nossa, facilitou tanto a minha vida, sabe? Exatamente. Então, assim, são coisas, né, que... Por que a gente, às vezes, é insistente, né? Fica ali. E hoje eu uso muito minha rede de networking pra tudo, né? Eu tive uma ideia, hoje eu estava falando, né, com o Lucas aqui do podcast, que fica aqui acompanhando a gente. Falei, Lucas, tô com uma ideia, o que você acha, né? Porque você entende mais aqui do espaço do que eu. Então, assim, quando a gente aproveita o networking dessa forma, é maravilhoso, né? Exatamente. E aí, a ideia, né, o diferencial desses eventos também é um evento que a pessoa não se sinta um produto. Você sabe que nos eventos em que a gente normalmente vai, tanto nos gratuitos como nos pagos também, você sai de lá muitas vezes se sentindo um produto, pressionado, às vezes, meu Deus, mas... Agora, a ideia desses eventos é que a pessoa saia de lá com valor, carregando valor nas costas. Valeu a pena ter vindo aqui. Saí melhor do que eu entrei. Exato. Ninguém tentou me vender nada, né? Exatamente. Porque eu já fui em muitos eventos, né? Que às vezes o investimento é baixo, às vezes até gratuito. Aí você chega lá e a pessoa fica ali o tempo todo te pressionando para comprar algo, né? Mas assim, isso é uma estratégia de marketing, estratégia de venda também. Tá não tudo certo. julgo ninguém que faça isso. Tanto é que uma vez eu fiz um evento e eu fiz uma entrega tão linda. E aí muita gente me parou no final do evento e falou assim, você não vai vender nada para mim? É sério isso? E eu fiquei até assustada com a reação das pessoas. Eu falei, gente, eu tô aqui
realmente gerando valor. A gente tá Eu falei, pode ficar tranquila que o universo se encarrega de trazer de volta pra mim. Exatamente. Então eu tô aqui de forma genuína por vocês. Mas assim, de verdade, As pessoas não entendem isso. Não, fala assim, nossa, mas e aí, você fez um negócio de graça, entregou ouro e não vendeu nada? Não, Eu falo, pessoas até desconfiam. Falam, o que aconteceu com o meu estranho, evento? O que aconteceu com o meu evento? O meu evento foi gratuito, aí eu levei um monte de coisa, chega no final, as pessoas... E muita gente perguntou, mas por que você fez esse evento aí? Sabe? Muitas vezes... O que você vai fazer com esses leads aí? Exatamente. Você vai vender pro Facebook, vender pro Trump. Então... gente, tem muito propósito envolvido, né? Exatamente. E eu sempre falo, nada é à toa. Assim como você que tá ali se doando, tá entregando, ao mesmo tempo você aprende muito com as pessoas que estão ali também. Exatamente. Você É uma cria troca. conexões. Então, Exato. as conexões que eu criei no meu evento me trouxeram muito mais retorno do que o evento traria. Se eu estivesse vendendo lá Exato. mentoria, vendendo uma consultoria lá da minha empresa e tudo mais, da própria empresa. A ideia naturalmente as pessoas vão comprar. Muitas pessoas fizeram negócio lá dentro, né? Essa é a ideia. Exato. Tanto os palestrantes como É orgânico. É orgânico. Os números vêm organicamente. Exatamente. Né? E assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Esses eventos que você vai, que depois as pessoas ficam tentando te empurrar algo, eu falo, gente, primeiro, ninguém vai te obrigar a nada. Então, você não é obrigada a comprar nada. Exatamente. Segundo, ao invés de você focar nesse momento de pitch das empresas, foca na entrega. Conteúdo. Foca no conteúdo. Exatamente. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Falei, cara, você tá preocupado se a pessoa vai te vender algo ou não? Eu falei, engole isso aqui. Isso aqui é ouro. Ele leva para casa. Exatamente. Então, assim, as pessoas também têm que saber aproveitar as oportunidades. De fato. E aí, uma terceira frente da Atmo é a conexão entre especialistas e pequenas e médias empresas. Qual que é a ideia da Atmo? Como o propósito nosso é ajudar pequenas e médias empresas a crescer, a gente quer unificar, né, ligar, né, especialistas com pequenas e médias empresas. Como isso? A dor com a solução. Com a solução, Porque, assim, um fio condutor, apesar de parecer coisas muito diferentes, eu faço consultoria, plano de ação, faço evento, formações, treinamentos, na verdade, tudo tem a ver com conexão. Tudo tem a ver com conexão. Networking, conexão. Tanto aqui nas assessorias, na criação dos planos de implementação, quanto nos eventos, quanto nesse trabalho de treinamentos. E esse trabalho de treinamento, nós estamos nos fortalecendo agora, isso é um negócio super interessante, que a gente viu que existe no mercado muitos especialistas, né? E nossos clientes têm dores, têm necessidades. Às vezes de ter um treinamento lá de cultura organizacional. Às vezes nem ele sabe que precisa de um treinamento de cultura organizacional. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero aumentar as vendas, eu quero um treinamento de vendas. Mas o seu problema não é vendas, você tem bons vendedores aí. O problema é que você não tem uma cultura bem organizada, não existe uma hierarquia aí dentro da empresa, então muita gente, ninguém sabe direito onde vem as ordens de comando e tal. Então você precisa estabelecer isso. Uma pessoa trata o cliente de um jeito, outra trata de outro, então a pessoa fica perdida, aí prefere ser atendido pelo fulano de tal, né? Então, às vezes o cara precisa de um treinamento desse. E tem um profissional aqui um ótimo profissional para poder atender. E o que a gente faz nessa área de formações é, né, prospectar esses pequenos e médios empresários e conectar eles com treinadores, formadores. Perfeito. É isso aí. O propósito da Atmo é esse. Que legal. E é muito bacana isso, né? Porque uma pessoa, né, que tem um ego muito grande, que é muito... não que seja ruim ser ambiciosa, mas assim, é muito ambicioso e não consegue olhar para os outros de forma realmente de conexão, de poder, eu te ajudo, você me ajuda, né? O dar e receber. A pessoa vai falar assim, nossa, mas por que você vai mandar seus clientes para outro especialista? Resolve você, pega o dinheiro por 100% para você. Eu falo isso, gente, porque as pessoas já me falaram isso também, né? Então, por exemplo, quem me conhece, quem já fez minha mentoria, sabe que eu conecto os meus clientes com muitos parceiros meus. E muitas vezes, gente, aliás, quase 100% das vezes, eu não ganho nada para isso. E a pessoa fala assim, nossa, mas você indica, né, um monte de cliente para essa pessoa, ela não te paga nada de comissão. Eu falo, eu tô ajudando o meu cliente. Fala, então eu tô gerando valor pro meu trabalho, porque eu, Camila, não sou especialista em tudo. Eu não sou a melhor para resolver todos os problemas do meu cliente. Então, quando a gente vira essa chavinha e fala assim, não, a melhor pessoa para esse problema, eu te ajudo a identificar o problema, nisso eu sou boa.
que o meu foco é gestão. Eu identifico seu problema, depois eu direciono para o especialista certo que precisa naquele momento. Tanto é que eu te indiquei já algumas pessoas que eu falei, gente, isso aqui, eu entendi o que você está precisando, mas isso aqui já não é comigo, mas eu tenho uma pessoa aqui para te indicar. Sim. E aí você passa para outros parceiros, né? Sim, sim. Assim como os parceiros também. Vai chegar um momento que eles vão falar assim, ó, isso aqui é a Camila que vai te ajudar. Então, isso é maravilhoso do networking também, né? Você poder enxergar, cada um fazer aquilo que você é melhor. Exatamente, exatamente. Isso é uma questão de movimento, de gerar esse movimento, de você, né, ajudar as pessoas genuinamente, né? Uhum. E essa lição eu aprendi com o professor Marins. Estava fazendo uma mentoria com o professor Marins e ele me ensinou isso. Quer dizer, um cara que tem mais de 40 anos de experiência dando consultoria para empresas. Aí, conversando com ele estava me contando uma situação específica lá que gerou um negócio que gerou lucro. Ele indicou um parceiro e aí esse parceiro indicou uma empresa, né, pro cliente dele, e essa empresa fez um negócio que conseguiu 2 milhões de reais de lucro. Aí os diretores da empresa procuraram ele e falou, olha, tô muito agradecido aqui para você, nós vamos te dar uma parte, uma comissão. Ele falou, não vou, eu não quero receber nada. Não, mas veja bem, o valor expressivo do negócio e tal. Não, meu contrato é com o cliente, não é com vocês. Uhum. E aí ele recusou o dinheiro. E aí... não falou nem para o cliente que recusou, não vamos falar para ninguém, ficou quieto. Anos depois, a própria empresa contratou ele para prestar uma outra consultoria e tal, que gerou para ele muito mais do que aquela comissão. Então, tá vendo? É uma questão... Eu falo que o universo ele é muito justo. Isso, exatamente, exatamente. Então, pensa só, aí se a gente for pensar de uma maneira bem fechada, vamos imaginar, e não teria nada de errado ele aceitar teoricamente, Sim, se tivesse tudo isso eu ia falar aqui contrato, também, até porque a gente tem que estar com o campo aberto para saber receber as coisas, né? Isso. Então, às vezes, os meus parceiros falam, não, Camila, eu faço questão de te pagar uma comissão. Eu falo, ok, né? Eu acho assim, não é uma exigência minha, de forma alguma. Também não vou empurrar meu cliente para um profissional que eu não acredito. Uhum. Mas se vier a oportunidade o profissional ele fala assim, não, Camila, eu quero te pagar uma comissão. Tudo bem também, entendeu? Isso, então, assim, acho que a gente tem que ver ver aquilo que faz sentido pra você no momento, que você tá confortável. Isso. Mas isso é uma questão de visão do profissional também. Por quê? O que ele percebeu? Ele falou, essa empresa, ele sabia como era a empresa. Uma empresa muito... era uma empresa muito voraz, assim, e tal. Era né? Então... E aí, o que ele pensou? Se eu aceitar a comissão deles... Eles vão fechar essa porta. Falar, tá aí, toma a comissão, encerramos o nosso negócio e acabou. Tipo, a dívida tá paga. Tá paga. A partir do momento que ele falou, não quero, obrigado. Ele enxergou a lei, né? Ele enxergou a lei. Colocou uma pulguinha atrás da orelha do pessoal. Falou assim, mas espera um pouquinho, por que esse rapaz não tá aceitando comissão? Então, o valor dele de mercado subiu. E aí é lógico, né? Cada um. Ele pode fazer isso porque tem 40 anos de experiência. Agora, isso é muito inteligente. Sim. Então, assim, não é só simplesmente falar assim, não, joguei pro universo e vai dar certo. Não, é pensar estrategicamente, é fazer escolhas estratégicas. A pessoa vem e vai te falar, olha, mas tem... não, tá tudo certo, meu negócio aqui estrategicamente, você vai aumentando o seu valor de mercado. E tem que tomar cuidado também para não ficar ali se contentando com migalhas. Tipo, não, porque eu vou fechar com eu prefiro esse parceiro aqui, porque esse parceiro me paga 5% de comissão, esse aqui não paga nada. Gente, isso, né? É muita ignorância quando você olha só por esse ponto de vista. Você tem que pensar assim, a longo prazo, quem é a pessoa que de fato pode fazer uma coisa muito legal comigo junto? Exatamente. Entendeu? Exatamente, E aí isso até, e por conta de ter pensamentos como esses, a gente até confunde as pessoas. As pessoas falam, nossa, mas você está fazendo esse negócio? Nossa, eu fiz todo esse negócio e tal, mas... poxa, que trabalho que você teve. Não, você tem que receber alguma coisa para você... Calma, nós vamos fazer esse negócio, depois vamos fazer outros negócios. Então, nós temos outras coisas pra gente fazer. Enxergar além. Sabe quem que fala muito isso, né? Você também da associação lá de Salto de Pirapora. Quem já veio aqui foi o Igor, né? Que também legal. É o presidente da associação. E ele veio aqui e ele fala muito isso nas palestras dele sobre o seguinte... As pessoas, alguns empresários, né? Algumas pessoas, elas ainda estão ali buscando o ovo de ouro. Ao invés
de ir atrás da galinha do ovo de ouro. Exatamente. Falo, gente, então assim, a pessoa que tá ali, beleza, recebi minha comissão, fechou aqui, já, né, já gerou um dinheiro pra mim. Ok, mas e se você parasse de focar nas migalhas ali, nos ovos de ouro, e começar a focar, não, peraí, quem que realmente tá por trás disso? Quem que realmente, às vezes, não vai me trazer um retorno financeiro nesse momento, mas vai me gerar uma parceria que juntos nós vamos ir pra um outro nível. Entendeu? Então, assim, pensar de forma estratégica mesmo, em tudo. Sim, E também alinhar valores, né? Acho que isso é importante também, essa questão de valores. Porque eu até estava conversando, né, com a minha produtora de eventos. Vou fazer um evento também legal em setembro. E eu tava falando pra ela, né? Porque eu vou ficar de férias agora nos próximos um mês. E aí eu falei pra ela, olha, é o seguinte, muita gente vai entrar em contato, né? Já avisei a galera de falar direto com você. Muita gente vai querer fazer parceria, mas vai pro teu feeling também. Falei pra ela, eu confio em você. Falei, vai pro teu feeling. Se você sentir que a pessoa tá ali de forma interesseira e não interessada em contribuir, pode cortar. Falei, independente se a pessoa oferecer dinheiro. Falei, pode cortar. Já dei essa autonomia pra ela. Exatamente. Porque a gente entende como as coisas funcionam. E às vezes, um ovo podre no meio ali estraga todo mundo. Exatamente. Não é verdade? É verdade. A gente... Você sabe que você estava falando, e a gente estava falando também antes aqui, sobre gestão de equipes. É muito importante você entender quais são os seus propósitos, os valores e tal da empresa, e você saber comunicar isso aí para a equipe. Todo mundo está alinhado, assim, com os valores da equipe, com os valores da empresa, né? O que a empresa quer. Isso em todas as empresas, na tua empresa, para quem está assistindo, nas nossas. É muito importante que todo mundo que está envolvido no processo saiba os princípios, os valores. Porque às vezes parece uma coisa boba, principalmente para pequenas e médias empresas, o cara fala... Chega o consultor do Sebrae lá e fala, você já fez missão, visão, valores? Aí a pessoa, vou fazer aqui, pega na internet, lá copia. Faz em gaveta, né? Faz em gaveta, exatamente. Mas isso tem uma importância muito grande para as empresas. Parece uma coisa besta e parece besta mesmo, porque é um monte de palavras num papel. Porque não entendeu o valor daquilo. Porque isso aí, eu estava discutindo isso com um cliente essa semana. Eu tava falando, nossa, mas é tão difícil, a gente contrata as pessoas, aí treina e tal, ou contrata alguém que é muito bom, tem muita experiência, a pessoa não faz as coisas do jeito dela. Sim, é que a pessoa, todo mundo faz as coisas conforme os seus próprios valores, seus próprios princípios. Sim. Todo mundo tem valores, carrega com si uma carga de valores, princípios, como ela age com as pessoas, como ela fala, o jeito de falar, o que ela aprendeu ou não. Todo mundo tem lá um background, né? Todo mundo tem lá uma mala cheia de valores, princípios e tal. Quando ela chega a trabalhar na empresa e não tem outro ali e ninguém fala, não tem outro ali, ela usa dela. Ela vai usar dela. Então, assim, agora, se ela chega na empresa e tá bem claro, olha, aqui, quando você termina de atender o cliente, você tem que levantar e ela vê as pessoas, ela vê você também fazendo isso, porque é muito importante você também cumprir com os valores que você estabeleceu. Os exemplos arrastam, Os exemplos arrastam, exatamente. E os exemplos têm que vir de cima para baixo, muitas vezes. Então, não, aqui quando você termina de atender o cliente, você levanta, você acompanha o cliente até a porta, abre a porta, agradece e tal. Então, é uma prática, vamos dizer assim, que na empresa. Ele pode achar isso um besta, falar, quando eu despeço de alguém da minha casa, eu falo tchau, a pessoa vai embora e vai embora. Mas aqui na empresa... A nossa cultura é essa. Aqui todo mundo faz, porque eu tô dando um exemplo besta, assim, mas assim... É super claro. Mas por que é importante isso estar bem estabelecido na empresa? E não só pelo exemplo é bom, mas também comunicando, né? Aquela comunicação assertiva. Por quê? Porque quando tiver uma situação na empresa e que você não esteja vendo, que é 99% das coisas que vão acontecer na sua empresa, você não vai ver, né? Dependendo do tamanho da sua empresa, muitas coisas que acontecem na empresa você não vai ver. Só que se esses princípios estão bem estabelecidos, a chance de dar uma coisa errada vai diminuindo. Vai diminuindo. Porque a pessoa ali, quando tiver naqueles 2 segundos para tomar decisão, para fazer alguma coisa, se esse princípio estiver bem estabelecido, bem sedimentado, ele vai seguir aquele princípio. Sim. Então, assim, tem o cliente lá enchendo o saco no telefone, gritando, xingando e tal. Por ele, pela quantidade, pelos princípios dele, às vezes ele ia xingar, retrucar, gritar também. Mas naquele 1 segundo que a pessoa tira a paz dela,
Mas ela pensa, não, pera um pouquinho, na empresa, aqui não se fala isso. Sim. Olha, eu tô vendo que o senhor tá muito nervoso, então eu vou desligar, É. então depois eu peço pra fulano entrar em contato com você. Uhum. Por quê? Porque os princípios estão bem estabelecidos, né? E isso é muito importante. E também, né, o papel do líder de saber quem tá ali disposto a seguir o que você tá propondo. E quem tá ali que não tá nem aí pra você. E aí você tem que já jogar fora rápido. Porque essas pessoas, elas estragam. Eu falo que existe o efeito manada. E eu observo isso com muita frequência. Então, por exemplo, tá todo mundo muito bem comportado. Aí um começou a falhar. Aí o outro se sente no direito de poder falhar também. Exato. Aí o outro também, aí 2 estão falhando? Ah, se eu falhar, ninguém nem vai perceber. Exatamente. E aí, quando você vê, tá todo mundo falhando. Então, assim, eu falo, gente, corta o mal pela raiz. Uhum. Agora. Exato. Depois pode ser tarde demais. Né? Ah, mas Camila, você é muito ruim. Não. Exatamente. É valores e princípios. Exato. Eu deixei bem claro isso desde o começo. Não é? Então, assim, gente, qualquer pessoa que tem uma empresa sabe que é importante deixar tudo bem alinhado. Você é o líder, você que manda ali. Então, isso tem que estar claro, né? E eu lembro até uma vez, eu estava numa palestra da Natália Beauty, foi muito legal. Ela falou assim, uma vez meus funcionários começaram a questionar as minhas exigências. Ela falou assim, viu, você não tá feliz? Abre a tua. Bem isso, não? Falou, vai lá, abre a tua, vai ver como é fácil. Exato. Aí eu falei, cara, é bem isso, né? Exatamente. Mas você estava falando da sua promotora de eventos, quem está cuidando dos eventos para você. Ficou tão clara a comunicação sua com ela que você sabe, bom, você vai seguir porque já comunicou. Não, a gente já teve muitas reuniões, está muito bem alinhado já. Então, quer dizer, você fica tranquilo em deixar lá com ela. E isso é uma questão de cultura, mesmo com parceiros. Ela sabe o que você espera do evento, exatamente, com clareza. Então, quem entrar em contato com ela, ela vai naquele segundo, por exemplo, se fosse um evento dela, talvez ela aceitaria essa pessoa, vamos dizer assim. Mas sabendo que é para você e você estabeleceu aqueles limites, ela já fala assim, não, essa pessoa ela não vai fechar parceria. E esse exemplo que você deu é importante para todas as empresas. Que legal. E assim, Diego, só pra gente também já encerrando aqui nossa conversa, voltando um pouquinho para a questão, né, do seu trabalho como advogado, uma das coisas que eu observo, né, além de todas essas dificuldades que a gente já levantou aqui que os empresários enfrentam, as pessoas às vezes não percebem os riscos que existem dentro da empresa, né? E eu queria que você falasse aqui um pouquinho, bem brevemente pra gente, o que você enxerga que mais surge de necessidade ali de uma assessoria jurídica das empresas e que é importante, por que é importante as pessoas terem essa assessoria? Porque eu vejo muita gente assim, né, chuta o balde, faz o que tem que fazer. Então eu falo, peraí, mas você não pensou nos riscos? Eu falei, e se o seu fornecedor, o único fornecedor que você tem, que já tá errado, o único fornecedor que você tem vai lá e amanhã não te entrega sua matéria-prima? Vocês não têm contrato? Aí os meus clientes ficam assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Eu falo, não. Daí eu já te mandei alguns, né? Não, precisa, pelo amor de Deus, né? Então eu queria só que você trouxesse um pouquinho essa consciência aqui pra gente também. Tá. Vamos lá. Eu lido com empresários aí há muitos anos. Há mais de 10 anos. E uma necessidade. E uma coisa que é muito comum para todas as empresas isso é normal. Se isso está acontecendo na sua empresa, é a coisa mais natural do mundo. Infelizmente, mas não há o que se fazer. É assim que as empresas começam no Brasil. Elas começam primeiro e depois vai preocupar com CNPJ, com contrato social, com contrato social. Atira, depois mira, né? Atira, depois mira. Isso, é isso. E aí, elas vão tendo primeiro hábitos ruins, vão criando hábitos ruins, que os hábitos ruins é como todo hábito ruim na vida. Você não se exercita, passa um tempo, anos depois você vai ver o resultado de não ter se exercitado agora. É assim, é para tudo na vida. E as empresas tendem a fazer isso. E aí, muitas vezes, tanto em relações com funcionários, relações com fornecedores, relações com parceiros, com outros empresários, com clientes, né? E às vezes com o locador do imóvel que tá a empresa, aí a empresa tá ali, aí vai terminar o contrato, o locador quer um valor muito maior, aí ele não sabe, não se precaver muitas vezes para entrar com uma ação para ele permanecer lá no imóvel, né? Mesmo para renovar o contrato, quais direitos ele tem. E aí, muitas vezes, o empresário só busca uma assessoria quando... É isso que acontece.
infelizmente, é isso que acontece. Só busca assessoria quando o problema já aconteceu, já... Aí ele não busca assessoria, ele busca já o advogado para o processo que ele já tomou, que né? ele tomou, exatamente, exatamente. Então, quando o empresário ele entende aonde ele quer chegar, ele pensa, não, pera um pouquinho, eu tô fazendo dinheiro aqui é só para o final de semana? É só para pagar as contas desse mês? É só para fechar o mês aqui? Se ele pensa desse jeito, o caminho do fracasso Tá ali certo, já. é certo, é certo. Só que quando ele começa a pensar, não, pera um pouquinho, essa empresa, pode ser que daqui 10 anos eu ainda esteja com essa empresa, pode ser que daqui 20 anos eu ainda esteja com essa empresa. Onde que eu quero chegar? Quando ele começa a pensar assim, é o início para ele poder entender a necessidade Sim. de ter uma assessoria, né? E esse que é o problema. Muitos empresários, eles têm essa, vamos dizer, uma solidão. Que todo mundo contra eles. É o governo contra eles, é o funcionário contra eles, é o fornecedor, o cliente, a prefeitura, a vigilância sanitária, todo mundo querendo... Mas ele precisa começar a estimular, vamos dizer, a autorresponsabilidade e entender aí que, na verdade, ele precisa mudar. Sim. Ele precisa mudar. E para isso ele precisa Analisar os riscos, se precaver, né? exatamente, Tudo. se precaver e abrir espaço para outros profissionais. Sim. Né? Porque da mesma maneira em que ele só contrata um contador, porque é obrigado a contratar um contador. Uhum. Entendeu? O empresário tem um contador. Por quê? Porque é obrigado, ele precisa do contador, senão ele não consegue ter um CNPJ. Né? Mesmo quando ele consegue fugir do contador, ele tem um amigo que é contador, minha sobrinha formou contabilidade, ele vai dar. Ainda tem esses, Tem né? esse, porque quando ele pode fugir do contador, ele foge. Porque ele não quer se ter parceria com ninguém. Só que esse é o caminho do fracasso. Na verdade, eu enxergo nem só parceria, tá? A pessoa lá não quer se comprometer e assumir riscos. Não quer se comprometer a Porque o assumir isso. comprometimento é o quê? Meu, você vai ter que pagar o contador todo mês. Você vai Exato. ter que pagar o advogado ali pra sua assessoria. Então, beleza, você quer só o ônus. Isso. Aliás, você quer só o bônus. Só E o ônus? Exatamente. E o comprometimento? Exatamente, exatamente. E aí não cresce, né? Óbvio. E aí, uma coisa tão óbvia, porque assim, eu tenho um mercadinho, vamos imaginar, eu tenho um mercadinho no meu bairro. Tá, então é tão óbvio, porque se ele olhar um mercado um pouquinho maior, ele vai ver que o mercado um pouquinho maior tem um advogado, tem um contador, tem uma pessoa do marketing, tem uma agência, tem 200 pessoas. Ah, mas o cara tem porque é grande. Não, ele é grande porque tem. Exato. Perfeito. Ele não tem porque é grande, ele é grande porque ele tem. E foi um processo. E é um processo. Ele começa com... Então, todas essas necessidades, você precisa de assessoria. Muitas vezes, o empresário, ele nem sabe, ele tem direitos que ele não sabe, porque ele não tem uma assessoria jurídica. Uhum. Então... Até direitos tributários também. Tributários, Muitos. muitos hoje em dia. Direitos tributários, trabalhistas, possibilidade de crescer, então linhas de crédito às vezes, porque às vezes tem empresário que precisa de uma assessoria financeira. Sim. Então é entender, poxa, não, mas eu não me endivido, tá? Mas você pode se endividar de maneira correta. Uhum. Então essas assessorias e as mais básicas são essas, a assessoria é o contador e o advogado. Uhum. Para que você possa ter espaço para crescer. E aí você vai ter outras assessorias financeiras e tal. Né? É a base para você ter uma empresa de forma tranquila, vamos dizer assim. Na minha opinião é isso. Mas nosso propósito é esse, ajudar pequenas e médias empresas a crescer. Acredito que é o seu propósito também, você atua com empresários, tem muito né? a ver, né? Tudo que a gente conversou aqui, a gente está muito alinhado, nosso propósito. Tanto é que eu já falei para você que você pode contar comigo também para outras parcerias. Sim. E assim, fico muito feliz, né, de você estar aqui compartilhando e a gente tendo essa troca. Com certeza, as pessoas que souberem aproveitar as oportunidades vão tirar muitos insights dessa conversa. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer. E eu queria que você deixasse também aqui como que as pessoas entram em contato com você. Depois eu vou colocar na legenda também, mas a questão não só da Atimo, mas também da assessoria jurídica. Fica à vontade aí para deixar seus contatos. Legal. Bom, meu contato é @grupo Atimo, né? Se vocês quiserem acessar, tá no Facebook, no Instagram. Do escritório Freitas Advogados Associados. Se vocês... Vou deixar meu Instagram pessoal é Diego com Y, C Freitas,
também. Então, mas vou pedir para vocês seguirem lá no @Grupo Átimo. Todo mundo que assistir, entrar em contato. E lá que você divulga os eventos, né? Exatamente, para saber dos eventos e tal, vai ser... Então, fiquem acompanhando lá, que quando tiver evento, já sabem onde vai ter a divulgação lá. Exatamente, muito obrigado. Obrigada, Diego. Foi um prazer estar conversando aqui com você hoje. Eu que agradeço demais, Camila. Sucesso para você. Pra gente. Até mais, pessoal. Até o próximo.